Agora nós vamos falar do Ausubel. O Ausubel não está nessa literatura aqui, eu vou fazer uma apresentação da teoria dele, tá? Até um pouco menos detalhada, porque eu trouxe todos os detalhes que estavam no livro para vocês não perderem nada, inclusive os exemplos, né? Então eu fiz uma espécie de leitura explicada aqui do livro para que a gente não perdesse nada, tá? Ausubel foi um psiquiatra americano que interessou-se por psicologia educacional. O contexto em que ele surge, tá, é o declínio da psicologia comportamentalista, como a gente está vendo, a ascensão do construtivismo, tá? Piaget, trabalhos de Vygotsky, Brunner, psicologia cognitiva. Os vigotskianos odeiam isso, tá, gente? Não diga que o Vygotsky é construtivista, porque eles não acreditam nisso, eles acreditam numa outra coisa, que ele é socioculturalista, sócio-interacionista e também já torce o nariz, tá? Mas é a ascensão do construtivismo, Piaget, os trabalhos de Vygotsky, Brunner também, que é um construtivista, e da psicologia cognitiva. Esse é o contexto geral aí. Tá? As obras principais do Ausubel são os livros Psychology of the Meaningful Verbal Learning, Educational Psychology and Cognitive View. Tá? Mas ele, claro, tem várias outras produções. Para Ausubel, a aprendizagem é a incorporação de novos conhecimentos à estrutura prévia de conhecimentos. Ela é significativa porque ela se associa ao significado. E nesse sentido, eu estou tentando desenvolver um trabalho com a abordagem fenomenológica existencial para que a gente consiga compreender, nesse sentido, as emoções que são evocadas por certos significados de conteúdos de ensino, tá, gente? Isso aí vai ficar para o futuro, né? Eu mostrar para vocês, mas é uma coisa que eu estou fazendo agora de pesquisa no momento. Então, o significado, ele é um ente idiosincrático, essa palavra feia que o Ausubel usa, individual, produto fenomenológico claro, estável, diferenciado na estrutura cognitiva. Então, cada um tem um significado muito pessoal que deriva da experiência de um fenômeno. Tá? A modificação das ideias devido à interação não arbitrária e não literal entre ideias antigas e ideias prévias é o que caracteriza a aprendizagem para Ausubel. Então, o sujeito só tem como aprender de maneira mais significativa, tá? Se ele interage de uma maneira não arbitrária, ou seja, relevante, tá? A estrutura cognitiva e não literal, ou seja, substantivo que tenha conteúdo daquilo que ele possa usar outras palavras que não sejam as mesmas que ele aprendeu, tá? Entre a ideia nova que ele vai aprender e a ideia que ele já tem. É tanto processo e produto. Então, a aprendizagem significativa se refere tanto ao processo de aprendizagem como ao produto dessas aprendizagens. Então, a aprendizagem significativa ela depende essencialmente de três coisas. Primeiro, lembra que eu falei para vocês na sexta-feira que como é que eu posso dizer? Que depende sempre do aluno se ele vai aprender. O Ausubel concorda com essa ideia. Então, depende do aluno ter predisposição para desenvolver processos de aprendizagem significativa. Tá? A aprendizagem significativa, ela depende... quando a gente fala de predisposição, não é predisposição genética. É a predisposição do estudante relacionar aquilo que ele sabe com aquilo que ele vai aprender. Então, se uma pessoa estiver querendo só decorar aquilo, ela vai decorar e não vai aprender significativamente, tá? Então, ela depende também de um material de aprendizagem que seja potencialmente significativo, que ela se relacione de forma não literal e não arbitrária aos conhecimentos prévios do estudante. É por isso que ele é potencialmente significativo. Nenhum material de ensino é significativo. O significado está nas pessoas. Então, ele pode ser transformado em algo significativo quando o aluno consegue assimilar de maneira não arbitrária e não literal. E o que é isso? Não literal é que ele pode ser entendido sem necessidade de repetir as palavras apresentadas, sem uma repetição do tipo papagaio. E não arbitrário, ela se relaciona aos conhecimentos prévios relevantes do sujeito. Relevante não é qualquer coisa na estrutura cognitiva. É uma coisa que seja relevante para aquela aprendizagem. É interessante porque eu vi um dia desse o Elon Musk falando que para você aprender uma coisa, a coisa tem que ter relevância. Você tem que responder a porquês. Por que que aquilo acontece? E ela tem que ser também substantiva, você tem que ter uma substância. Eu achei interessante porque é exatamente o que o Ausubel fala. Eu não sei se o Elon Musk leu o Ausubel, tá? Mas foi uma ideia bem interessante aí ele ter trazido isso. E eu não gosto do Elon Musk, tá? Tenho minhas razões para isso. Então depende de haver um conhecimento prévio, que deve ser claro, estável, diferenciado e relevante. Ou seja, claro, é porque você sabe o que é o que e o que não é o que. Estável, porque ele não fica mudando o tempo todo.
Diferenciado, porque ele é preciso, ele é claro, ele é específico também. Ele pode ir do geral para o específico, ele compreende essas relações. E ele é relevante, ele está claramente associado àquilo que você vai ensinar. A aprendizagem significativa, ela pode ser ela pode ser associada à estrutura do conteúdo, ao grau de generalidade e à natureza da atividade. Vamos começar aqui com a natureza da atividade. Ela pode ser feita por recepção ou por descoberta. Então tem aquele negócio, a metodologia ativa vai levar o aluno a aprender. Calma, não é assim. Tá? Eu acabei de mencionar para vocês na aula sobre o Brunner que os resultados mostram que pode ser tanto por recepção quanto por descoberta. Tá? A descoberta é quando o conteúdo ainda vai ser descoberto pelo aprendiz. Então, por exemplo, pesquisa científica. Pode ter aprendizagem significativa na pesquisa científica, justamente porque a gente ainda vai descobrir aquilo que a gente vai aprender. Ou numa aula expositiva também. Bem planejada, bem organizada, tá? O conteúdo apresentado na forma final ao aprendiz é o que caracteriza a aprendizagem por recepção. Então, uma aula expositiva é um exemplo. Um filme. Um filme ele já chega na forma final. Você não precisa descobrir nada, só assiste o filme e relaciona aquilo com as ideias da sua cabeça, tá? Por isso que muitas pessoas tiveram dificuldade de entender o filme O Poço. Porque o filme O Poço, ele traz uma metáfora muito grande, mas ele é uma tarefa de aprendizagem por recepção. Tá? Muitas pessoas entenderam também incorreto, tá? A coisa. Mas vamos lá. Dentre eles, o Peter Jordan, que é um cara que fica aí, falou um monte de besteira desse filme. Tá? A aprendizagem significativa, ela depende do grau de generalidade também dos conceitos. Os conceitos, assim como o Brunner falava para Ausubel, eles têm graus de generalidade diferentes. Então, o conceito de mamífero é mais geral do que o conceito de cão e que o conceito de gato. O conceito de ave é mais geral do que o conceito de sabiá ou de galinha, tá? Vamos lá. A aprendizagem, ela pode ser subordinada ou superordenada. É claro isso, subordinado. Por quê? Porque a ideia mais nova, ela tem um grau de generalidade menor. Ela é subordinada à ideia antiga. Ela tem uma ordem menor, ela tem uma subordem, tá? E ela é derivativa se ela for um exemplo. Por quê? Porque ela deriva daquilo, e correlativa se ela é uma elaboração da ideia antiga. Então, por exemplo, um cão, tá? Ele é uma aprendizagem subordinada à ideia de um mamífero, tá? Um gato também, porque é um outro animal, e você vai explicar o que é um cão e o que é um gato. E no cão, tá? Um pastor alemão e um poodle são exemplos, são derivativos. A aprendizagem superordenativa é o contrário, é quando você conhece o conceito de cão, a sua ideia prévia é mais específica que vai ser aprendida. Então você aprende o conceito de cão, o conceito de gato, o conceito de rato, o conceito de urso, e você subsume todas essas coisas a uma classe mais geral, que é a aprendizagem superordenada. Tá? Ela é mais geral que a ideia nova, que a ideia antiga, tá? E a combinatória é quando não é nem superordenada nem sobreordenada. Então, as leis da termodinâmica, a lei de gravitação universal, porque leis da termodinâmica, calor, trabalho e energia interna, um não é mais geral do que o outro, essas coisas se relacionam. Lei de oferta e procura também, tá? E com respeito à estrutura do conhecimento, para Ausubel, você pode aprender proposições, que é a aprendizão do significado das frases. Novamente, assim como a Gestalt, Ausubel acredita que o significado de uma frase é maior do que a soma dos significados individuais das coisas. Tá? Conceitual, que é a aprendizagem da representação da coisa, mais os atributos criteriais, que pode ser um nome e conceito, e mais os atributos criteriais, assim como o Brunner definiu. Tá? E representacional, quando ocorre a relação entre representação e o conhecimento prévio. Tem alguns exemplos aqui, né? Natureza conceitual, aprender o conceito de campo gravitacional como um campo que é produzido por massa e que
provoca a ação de uma força gravitacional numa massa que é colocada nessa região onde ele é produzido. Tá? Por exemplo, estou dando atributos criteriais do conceito de campo gravitacional. Proposicional, aprender que o campo gravitacional atrai massa. Isso é uma frase, tá? Representacional, aprender os desenhos da agente de campo gravitacional ou as equações que regem esse fenômeno. Subordinativa derivativa, tá? Que é aquela a ideia nova é mais específica e é um exemplo. Aprender o valor do campo gravitacional da Lua, é um caso particular. Correlativa, aprender que o campo gravitacional do planeta depende diretamente da massa, tá? É uma elaboração da ideia de campo gravitacional. Então, campo gravitacional depende da massa. É uma elaboração dessa ideia, que é mais específica. Superordenativa, aprender que todos os planetas possuem um campo gravitacional. Combinatória, aprender a lei de gravitação universal, porque apresenta relações não subordinadas ou não superordenadas com o conceito de campo gravitacional. Então, F igual a Gm1m2 dividido por R quadrado, que é para massas pontuais, tá? Isso aí é um exemplo de aprendizagem combinatória. Você combina conceitos da sua estrutura cognitiva que não são nem mais gerais nem mais específicos. Tá? A maior parte para uso dos processos de aprendizagem envolve processos de aprendizagem subordinada e combinatória. Sobreordenada é para pessoas assim, tipo, que são muito criativas, que inventam conceitos, que conseguem ver essas relações mais abstratas, mas elas também acontecem. Tá? Recepção. Em uma aula expositiva, um filme ou uma leitura. Isso é a atividade de aprendizagem por recepção. Tá? Atividade de aprendizagem por descoberta, em uma aula usando ensino por investigação ou em uma atividade usando modelagem científica. Bom, a qualidade da interação entre conhecimento prévio e conhecimento novo. A aprendizagem mecânica, ela é totalmente arbitrária e literal. E a significativa é totalmente não arbitrária e não literal. Tá? Elas formam um contínuo. Não é só aprendizagem mecânica ou significativa, elas formam um contínuo. As distintas atividades, elas têm elementos de aprendizagem mecânica ou elementos de aprendizagem significativa. Então, por exemplo, aprender um número de telefone tem elementos de aprendizagem mecânica, que aprende a maior parte dos dígitos, mas tem elementos de aprendizagem significativa. Você sabe, por exemplo, que sempre vai ser um 9 na frente. Vai ter um 9 na frente. Por quê? Porque os números de telefone, eu estou te dando uma explicação plausível, sensível, né? Os números de telefone, hoje em dia, né, alcançou-se a combinação aí com 8 números, aí os números de telefone são muito grandes, a gente precisa de mais um 9 na frente por isso. Você sabe que o segundo 9, ele dá a operadora. O 9, ele pode ser vivo, né, ou uma outra operadora agora que eu não me lembro. Aí o 8 é TIM e claro, né? Você já sabe qual é a operadora. E os outros números, eles são aleatórios, você só consegue, são números sem sentido, né? Então, você sabe aí que tem pelo menos os 2 ou 3 elementos numa atividade de aprendizagem significativa numa aprendizagem que é puramente mecânica, tá? Desculpa, numa tarefa de aprendizagem que aparentemente é puramente mecânica. Como é que funciona a aprendizagem, então, tá? Para o Ausubel, tá? Só um segundinho aqui, eu preciso ouvir um áudio. Então, ela funciona da seguinte maneira, ó. Um subsunsor é o conhecimento prévio relevante que você tem para uma aprendizagem. Lembre-se disso. É um conhecimento prévio e relevante, suficientemente estável, diferenciado, organizado, claro, explícito na sua estrutura cognitiva. Beleza? Então, conceito de campo gravitacional para você, vamos supor o subsunsor. Chega uma ideia nova. Essas duas coisas interagem. O subsunsor e a ideia antiga, ambos são modificados pela aprendizagem significativa. E a aprendizagem significativa é justamente isso. É modificar as ideias que você já tem. Tá? Isso é o que eu chamo de aquisição. O Ausubel chama de aprendizagem. Tá? Eu prefiro chamar de aprendizagem para o processo todo, então eu chamo de aquisição. Retenção é a etapa em que o subsunsor e a ideia nova modificadas ainda ficam disponíveis na estrutura cognitiva para que você possa acessá-los, tá? Nesse período. E aí, no limiar quando atinge, a força de dissociação dessas coisas está acima do limiar de disponibilidade, ou seja, um limiar acima do qual as coisas estarão disponíveis, tá? Então, o subsunsor e a ideia antiga modificadas na etapa da retenção, elas podem ser tanto separáveis quanto ficam juntas. E na última etapa, que é uma etapa da aprendizagem, que é o esquecimento, o Ausubel é um dos caras que leva isso em conta explicitamente, tá? O subsunsor e a ideia nova, que antes estavam separáveis
de forma independente e modificados pelo processo de interação entre eles, eles vão apresentar-se já mais inseparáveis, na observação não dá mais, e depois disso o subsunsor é modificado e a ideia antiga é, entre aspas, apagada, ela é obliterada, tá? Ou seja, ela é esquecida. Mas, como você vê, o subsunsor começou laranja e terminou preto. Na verdade, ele fica um pouco mais arredondado. Eu acho que essa representação que eu fiz aqui ainda não está totalmente fidedigna, mas ele ficaria mais arredondado. Por que ele ficou preto? Ó? Porque a ideia nova é cinza, então ela foi alterada aqui. A ideia da aprendizagem significativa é que você vai elaborando esses subsunsores, e quanto mais elaborados, claros, estáveis e diferenciados eles estão na estrutura cognitiva, melhor é para você reter e tê-los disponíveis separadamente. Por isso que quando você vai reapresentar um curso que você já ministrou como professor, é muito mais fácil do que aprendê-lo pela primeira vez. A estrutura cognitiva ela tem algumas variáveis, que é a clareza, que está associada ao nível de coerência entre os subsunsores, a estabilidade, que é a resistência à mudança espontânea de significado, que é função da clareza. Quanto mais claro o que é um subsunsor e o que ele não é, né, maior é a estabilidade desse subsunsor. Mais ele estável ele vai ficar, o significado dele vai ser menos fluido. Discriminabilidade é o nível de discriminação entre ideias aparentemente semelhantes ou inconsistentes, que também é função da clareza e da estabilidade. E a disponibilidade é a capacidade de um subsunsor estar disponível na estrutura cognitiva. Às vezes você até compreende uma ideia, mas o nome conceito não está presente, ou você não consegue compreender uma ideia porque você não tem essa coisa formada. Tá? De repente, você entender o que é um sistema socialista, né? Claro, é uma ideia que está disponível para você, mas talvez o conceito de socialismo não esteja disponível na sua cabeça e você tenha uma concepção totalmente diferente do que seja. Tá? Ou racismo. Aprender o conceito de racismo para você é uma coisa que está plenamente distorcida na sua cabeça. Esse conceito, de fato, na forma com que ele se define, não está disponível para você. Tá? Por exemplo, tem gente que acredita que racismo é usar certos nomes para se referir a certas pessoas. Então a pessoa, às vezes, ela está sendo nitidamente racista e está se referindo com nomes que elas acreditam ser politicamente corretos às pessoas, como, por exemplo, se referir a alguém como afrodescendente, mas sendo nitidamente racista, entende? Então essa pessoa ainda não entendeu o que é racismo, porque o conceito de racismo, só o nome conceito está disponível para ela, mas o conceito ainda não está disponível. O que são organizadores prévios? Passamos aqui para as implicações de Ausubel diretamente. Eu fiz um resumo bem grande do Ausubel, porque eu penso que o Ausubel ele é uma das literaturas muito utilizadas. Tá? No MNPF vocês vão ver isso, vocês vão ouvir muito falar de Ausubel. Tá? É um dos mais tranquilos, eu acho, para utilizar. Tá? Eu mesmo, quando oriento trabalhos no MNPF, né, eu sempre utilizo o referencial do Ausubel, porque ele é muito tranquilo e ele te permite fazer coisas que você já faz na sala de aula. Tá? Ele te permite começar ali do zero. A mudança na sala de aula, eu penso que ela ocorre no detalhe. Então você ministra um curso que antes era totalmente não potencialmente significativo para o estudante, você vai mudar esse curso. Depois você vai mudar outra coisa. Daqui a pouco você está numa sala de aula invertida. Daqui a pouco você está enfim, entende? Você está usando outras metodologias naturalmente, porque esse processo ele é um processo gradativo. Organizadores prévios para o Ausubel ele é muito conhecido por isso e é um dos calos no sapato dele, porque aparentemente os resultados de meta-análises com os organizadores prévios são inconclusivos. O Ausubel diz que achou muitos resultados e acusa todo mundo de não saber fazer. Acusa os opositores dele de não saber fazer um organizador prévio. Então, tecnicamente, o Ausubel, né, tem um dos trunfos dele é também o maior calo no sapato. Isso aconteceu com o Newton também. Não estou dizendo que o Ausubel é Newton, né? Mas é uma coisa que acontece com todo mundo que propõe algum tipo de ideia bem nova, né? Então, os organizadores prévios, eles formam a ponte entre o que o aprendiz sabe, tá? Tá bem aqui, e o que ele precisa saber para realizar bem uma tarefa de aprendizagem. Às vezes o conhecimento que o aprendiz tem é muito amplo, muito geral, né? E ele precisa de alguma coisa, né, que se relacione com isso. Por exemplo, quando você vai ensinar calor e temperatura,
os conceitos que os alunos têm são totalmente vagos, imprecisos e muitas vezes confusos. Então, muitas vezes seria interessante, antes de você introduzir calor e temperatura, um organizador prévio. Eles não são resumos e não entram no conteúdo de aprendizagem, isso é uma coisa mais específica. A mesma coisa o conceito de fluxo. Um conceito que eu pensei para tratar do fluxo, tá, elétrico seria justamente isso. Olha aqui o que isso pode servir. Uma analogia pode ser usada como referência, como um organizador prévio, mas nem sempre, tá? Quando você relaciona ideias num sistema conceitual que não são aquelas do conteúdo, mas que você diz assim, ó, tem algumas coisas aqui que funcionam dessa maneira e que elas têm a mesma estrutura que aquele conteúdo de aprendizagem que você vai ensinar, isso pode ser um organizador prévio também. Então, aqui é um exemplo de uma analogia, né? Eu posso colocar um café aqui e eu posso despejar água, né? Eu sei que vai sair por aqui menos água do que entrou e vai ficar concentrada água aqui. Isso é um exemplo de fluxo negativo, né? Um fluxo negativo. Entrou menos água do que saiu. De fluxo positivo se eu ligo uma torneira, tá? Por aqui e sai mais água do que entrou. E fluxo nulo é se entrar a mesma quantidade, né? E você regula aqui a quantidade de água que você joga para fazer um café, né? Para que ela saia a mesma quantidade que saiu que entrou e que não fique coisa acumulada aqui dentro, entende? Então, isso, por exemplo, poderia ser um organizador prévio para a ideia de fluxo elétrico, embora não haja linhas de campo, eu não estou falando de campo elétrico aqui em nenhum momento, isso é um exemplo de organizador prévio, tá? O Ausubel traz um exemplo clássico dos organizadores avançados ou prévios sobre religião, tá? Para ensinar budismo e cristianismo. Aí ele fala, né? O budismo é uma religião não teísta, né? O cristianismo é uma religião teísta, mas, enfim, você pode organizar a estrutura de aprendizado de uma religião, né, uma estrutura de sistema de crenças e, né, levar isso antes de ensinar cristianismo, tá? O Ausubel tem alguns princípios programáticos que são a diferenciação progressiva. É isso, se você quiser ser um professor ausubeliano, tá? Primeiro você tem que aprender a teoria da assimilação. Mas o segundo é implementar os princípios programáticos que o Ausubel traz para nós, né? E um primeiro deles é a diferenciação progressiva, que você vai ensinar do mais geral ao mais específico. O segundo é a reconciliação integrativa, que é reconciliar as semelhanças, destacar diferenças entre conteúdos com o intuito de estabelecer relação entre eles. Então, você pega dois conceitos potencialmente semelhantes, mas que na verdade tem uma diferença entre eles, e estabelece essas semelhanças e diferenças. Isso também é um processo aí de reconciliação integrativa, tá? E toda reconciliação integrativa acaba sendo por uma diferenciação progressiva, porque ela elabora mais ainda esses conceitos. A consolidação, que é o ato de você insistir no domínio do conteúdo antes de passar para a próxima tarefa de aprendizagem, e a organização sequencial, que é organizar o conteúdo de maneira a prover uma sequência lógica, de preferência não linear. Você vê que eu não comecei aqui com aspectos sociocognitivos. Poderia, né? Porque a psicologia não tem isso. E a gente poderia voltar lá para trás até chegar no comportamentalismo. Mas eu preferi seguir a ordem que segue uma sequência lógica desse livro aqui do Teorias de Aprendizagem, porque ela começa dos primórdios da psicologia, vai lá no behaviorismo, mostra a mudança que houve, o cognitivismo que é solicitado, né, pelos problemas que são trazidos e depois esses outros aspectos, entende? Então, isso, né, esse curso aqui ele está pensado para que siga uma noção de organização sequencial. Algumas perguntas interessantes, tá? As frequently asked questions, as FAQ. Né? Aprendizagem mecânica é sempre de curto prazo? Nem sempre. Aprendizagem significativa é sempre duradoura? Nem sempre. O produto de aprendizagem significativa só pode ser significativo mecânico? Nunca, tá? O significado para uso é explícito e claro? Sim. Então, respondi essas perguntas. Vou explicar por quê. Por que uma aprendizagem mecânica pode ser de longo prazo? A tabuada, você aprendeu a tabuada de forma mecânica ou significativa? Você foi lá e 4 vezes 7 somou, né? 4 vezes o 7? Ou você decorou isso e sabe até hoje? Então, uma aprendizagem mecânica ela pode ter longo prazo. Agora, o esforço que você faz para ter uma aprendizagem mecânica de longo prazo é hercúleo. A aprendizagem significativa é sempre duradoura? Nem sempre, tá? Em alguns casos, né, quando você vai aprender um conteúdo novo, por mais que você aprenda uma ideia, essa ideia ainda tem muito pouca estrutura para você ancorar na sua estrutura cognitiva. Então, essas coisas vão tender a evanescer ou vão tender a se esvair
muito mais rapidamente do que quando você já tem uma estrutura. Então, a aprendizagem significativa nem sempre é duradoura. Ela tende a ser mais duradoura que a mecânica, tá? Lembre-se disso. No mesmo nível de aprendizagem, na mesma tarefa de aprendizagem, a aprendizagem significativa ela sempre vai tender a ser maior do que uma mecânica nova. Então, por exemplo, se você for aprender uma nova operação matemática, se você aprender o significado dela e se você não aprender o significado dela, você vai tender a esquecer mais rapidamente na aprendizagem mecânica, até porque a aprendizagem mecânica é mais suscetível à interferência, tá? O que é interferência proativa? Um conteúdo de aprendizagem aqui vai interferir na aprendizagem de outros conteúdos posteriormente. E a retroativa é um conteúdo de aprendizagem aprendido agora, interfere naquilo que você já aprendeu. Por isso que é proativo e retroativo. E a aprendizagem mecânica está super suscetível à interferência. Tá? O produto de aprendizagem só pode ser significativo ou mecânico? Eu falei isso na aula, né? Nessa aula aqui. Que o conteúdo de aprendizagem ele pode ser e toda tarefa de aprendizagem envolve uma parte significativa e uma parte mecânica. O ideal é que o professor maximize o máximo possível, né? Valha aqui a redundância, tá? E do que eu apresentei, para dizer para vocês que toda aprendizagem ela vai ter alguns elementos mecânicos, sim, por mais significativa que ela seja, tá? Então, o produto de aprendizagem pode ser parte mecânica e parte significativa. Então, a ideia nossa é maximizar essa possibilidade de aprendizagem significativa. O significado para Ausubel é explícito e claro? Sim, tá? Ausubel não trabalha com essa ideia que o Vergniaud trabalha de conhecimento implícito. Inclusive, ele diz que tem que ter outra epistemologia para compreender isso, não a teoria dele, tá? Justamente por isso que o Ausubel ele se aproxima muito do pessoal da fenomenologia, e em algum grau até do pessoal da Gestalt, porque ele está trabalhando com conhecimento consciente, claro, explícito, diferenciado, ele é claro nesse sentido. Pontos que Ausubel não aborda: aprendizagem de conhecimento operatório, tá? Que é o conhecimento implícito na ação, isso aí Vergniaud aborda, e não discute como ocorre a interação entre o conhecimento novo e o conhecimento prévio. Tá? Johnson Lerner trata isso, Vergniaud trata isso e outras teorias. Então, conclusão, né? Aqui eu esqueci de colocar, né? Mas hoje nós abordamos Brunner, tá? Indo além da experiência imediata, a noção de categorização, Piaget, tá? Inteligência e adaptação, e Ausubel, aprendizagem significativa. Tá? Eu ia trabalhar Vergniaud também, mas eu deixei o Vergniaud para trabalhar na aula 10, porque senão ia ficar informação para caramba. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e um excelente fim de semana.